Sejam bem-vindos a mais um Amo o que Faço. E essa semana vamos conversar com Fabrício Cavalcante, ator, roteirista, produtor. O cara é multifuncional na parte das artes, ajuda muito, toda a parte técnica e tudo, o cara entende demais. E vai falar um pouquinho do que ama o que faz, essa carreira de ator, que é a principal, que ele gosta tanto e que batalha muito com isso, de gravações. Então, o cara é top. E antes de continuarmos, já peço, se não é inscrito, se inscreva. Se é, já deixa seu like. Também, se não for inscrito, deixa seu like também aqui. Nós precisamos muito desse like para que mais pessoas conheçam, além do Fabrício, conheçam nosso canal e ele cresça cada vez mais, mais e mais, trazendo pessoas apaixonadas pelo que gostam de fazer, tá bom? E como de sempre, de costume, solta o som, solta a vinheta, porque o povo quer ver entrevista. Seja bem-vindo, Fabrício, ao Eu Famoso. É um prazer ter você aqui. Te conheço de longas datas, porra, gravações na Record, Globo. Principalmente na Globo, foi aquela novela Deus Salve o Rei que a gente gravou pela primeira vez. Foi aí que eu te conheci como ator e como pessoa, gente boa pra caramba no set. Porra, bom demais. Cara, como é que tá aí? Como é que estão as coisas? E como é que tá aí para esse ano? Como é que estão as coisas aí na tua vida aí como ator aí? Verdade, irmão. Pô, prazer imenso estar aqui com você hoje. Obrigado pelo convite. Infelizmente eu não pude participar, né? Há um tempo atrás, você já havia feito esse convite antes, mas graças a Deus agora a gente conseguiu ajustar a agenda. É, Bom, nesse momento agora eu tô um pouco mais tranquilo de trabalho, né? O trabalho mais recente que eu fiz agora foi um trabalho para uma peixaria Capitano, em Niterói, no Mercado Municipal. O trabalho anterior que eu fiz foi na Record, né? Fiquei um ano lá como elenco de apoio na Record, na série Reis. E, e agora eu vou fazer um trabalho não como ator, mas como operador de câmera, né? Numa produtora que eu já fiz início desse ano agora, janeiro, fevereiro e março, eu fiz um trabalho como operador de câmera lá na Pontuação, que é uma produtora que faz algumas séries pro YouTube, né? E, assim, é uma produtora que está bem grande, ele já tem milhões de seguidores já, o pessoal que costuma trabalhar com ele já arrastam multidões aí de fãs pelo mundo, na verdade, tem vários países que acompanham eles. E, bom, como ator, eu tenho um projeto para o ano de 2024, a gente trabalhar a parte de captação e edital e provavelmente gravar em 2025. Mas aí vai depender de como a gente vai conseguir caminhar, desenvolver esse projeto. No momento, eu estou precisando de uma produtora executiva para a gente conseguir desenvolver ainda melhor, né? Essa parte de captação. E esse projeto é um filme que eu escrevi com meu amigo Iago Monteiro, é um longa-metragem, e ele está sendo revisado pela Dominique Vereza, a neta do Carlos Vereza, aquele ator global, né? E filha da Larissa Vereza, que também é atriz, cantora, tem carreira nacional e internacional. E esse filme, ele tem assim uma importância muito grande, porque além de eu ter escrito ele, né? Ele é o primeiro projeto que eu consegui concluir como roteirista, assim, de forma que me deixou muito contente, porque ele está bem harmonizado, assim. Ele está bem amarrado, fechado, a história. A cada cena você tem descobertas, sabe? E é um suspense, né? O gênero dele é um thriller, suspense, trabalha com um pouco de drama também. E, e a gente almeja que ele seja em média de 1 minuto e 40, 1 hora e 40, mais ou menos, né? E esse thriller, ele tem a temática de psicopatia, né? E a gente já tem alguns atores já que a gente está negociando para esse trabalho.
é bem provável que a gente consiga um elenco já no mercado, com as pessoas que a gente está negociando, são amigos meus, né, que eu já trabalhei, né, que eu tive a oportunidade de conhecer nesses trabalhos da vida aí, a galera que está na novela, pessoas que saíram de novela agora, que fizeram uma boa participação, assim, no sentido de ter personagem grande na novela, né? Que aí, graças a Deus, abriu oportunidade para parcerias com marcas grandes. Tem gente em série também, já participou em outros projetos da Globo. Tem também duas amigas que eu não posso mencionar agora por conta dessa negociação, mas que vai trazer um peso muito grande pro nosso projeto. Mas, assim, quem eu posso confirmar no elenco que são atores famosos, que estão no mercado e são amigos meus de frequentar minha casa no dia a dia, é o Márcio Tadeu, que está na novela Terra e Paixão, como Zezinho. Ele está como cozinheiro dessa novela, Isso, conheço. né? Márcio Tadeu, O- eu entrevistei ele aqui no Meu Famoso, tem, eu acho que uns 2 meses. Amigão meu Ah, que também, gente legal. boa pra caramba ele, muito, muito top. Ele, E inclusive ele, até agora para essa peça que ele apresentou agora, O Último Sol, os objetos de cena eu que fiz uma parte, eu produzi, ele pediu olha, para que fazer. interessante, eu fui assistir, meus parabéns, irmão, tava tudo lindo. Eu fui assistir a peça, gostei muito. O Márcio Tadeu é talentosíssimo, Muito. né? É um ator completo, completo demais, assim, e ele tem um carisma, ele consegue levar o público de uma forma tão bonita, tão poética, né? Eu gostei muito da peça, maravilhosa. E aí, como é que começou essa paixão pelas artes aí, cara? Como é que começou essa paixão? Ah, Ah, deixa eu continua, terminar para para finalizar a última. confirmar os dois atores. É o Márcio Tadeu, que está confirmado, Isso, e o Pipo Benicasa, que está na série Reis da Record, conheço que é também. um amigo também, que eu tive a Gente boa pra oportunidade de conhecer caramba, muita gente boa. muito, muito. O Fico é uma pessoa incrível também. Mas é isso. Esses dois atores estão confirmados, né? Isso é atores famosos, né? Assim, o elenco principal do filme sou eu, o Iago Monteiro, nós dois que escrevemos o filme. Essas duas atrizes que eu não posso falar o nome agora, porque eu preciso confirmar, mas mais alguns atores, né? A Thaisa Siqueira também, que vai fazer uma participação. Thaisa Siqueira é minha namorada, ela vai participar do filme também. E mais alguns outros atores que a gente também tem para confirmar. Por enquanto é isso. E a equipe, elenco, Ó, direção, a maioria das pessoas já sério estão de tudo coisa. já O mundo ao esquema. redor. Agora, essa paixão, como é que começou esse negócio pela arte? Como é que começou isso? Como é que veio essa gostar de entrar nesse mundo? Que dizem que a gente, quando aprende, a gente fala assim, houve aquele mosquitinho da arte, né? Que pica a gente, transforma a vida, a gente começa só, segue essa trilha. Como é que começou a sentir? Desde criança, depois de um tempo, como é que foi isso? Cara, é uma história um pouquinho lá atrás, mas eu vou ser bem breve, o máximo possível. Eu tinha 9 anos de idade, minha irmã estudava numa escola particular que dava aula de teatro. Ela não fazia parte da aula, né? Por ser aluna da escola, o curso era grátis para ela. E aí, como ela não ia fazer aula, aí ela pediu a diretora para deixar o irmão dela fazer esse curso de teatro na escola. E assim, eu fui para essa aula, eu fui sempre extremamente ativo, né? Hiperativo, na verdade. E eu brincava muito, corria, bagunçava. Enfim, fui para essa aula, participei de uma aula, cheguei em casa e falei para minha avó assim, desde pequeno sempre muito personalidade muito forte, né? Cheguei para minha avó e falei: "Vó, não vou voltar mais naquela aula". Ela: "Por que, meu filho? Mas tua irmã acabou de conseguir para você. Ah, tem um moço lá que fica mandando fazer um monte de coisa". Bom, aí o que que aconteceu? Eu cheguei em casa, falei para minha avó, né, que não iria mais voltar na aula, porque. Aí ela: "Por que que você não vai voltar mais na aula? Não sei o quê". Eu falei: "Ah, meu avó, o que acontece é que tem um cara lá que fica mandando fazer um monte de coisa, né? E aí, criança superativa, né? Hiperativa, naquela coisa de querer brincar, se divertir, não gosto muito de ouvir.
né? Ninguém, os mais velhos e tal. Personalidade forte desde aquela época, né? E aí, desde então, eu não voltei mais. Eu tinha 9 anos de idade. E aí, eu sou cristão evangélico, não sei se você sabe. É, e hoje eu não exerço, né, o cristianismo, eu estou afastado, mas eu continuo crendo na mesma coisa que eu acreditava quando eu congregava, né? Continuo sendo cristão evangélico. É, e aí, na época que eu me converti com 20 anos, se eu não me engano. E aí, com 24 anos, mais ou menos, 23 anos aí, eu conheci o teatro na igreja, né? Eu, assim, eu trabalho com venda desde os 13 anos de idade, então eu sempre fui super comunicativo. E na hora da gente vender, não sei se você sabe, mas a maioria dos vendedores, eles criam personagens, eles improvisam o tempo inteiro. Então, assim, faz parte da técnica, né, do vendedor criar essas formas de apresentar o produto da melhor forma, e aí você vai pegando um pouquinho daqui, de ideia daqui, dali. O vendedor, ele é um ator, só que com outro nome, né? Ele observa tudo e todos e ele vai pegando um pouquinho de cada técnica de cada um e vai aplicando no seu dia a dia. E o ator nada mais é que uma esponja que faz a mesma coisa, né? Só que ele estuda e se dedica para isso. E aí o que acontece? Essa menina da igreja, ela chegou para mim e falou assim: Fabrício, poxa, eu vim participar do teatro da igreja e tal. Eu falei: não, pelo amor de Deus, eu não sou ator, eu nunca estudei, eu vou atrapalhar vocês, eu não quero fazer isso. Aí ela: não, você não vai atrapalhar, você é vendedor, cara, você cria personagem o tempo inteiro para vender as coisas para as pessoas. E na época eu vendia uma marca de perfume, não sei se pode falar nome, pode? Vendia na época Renaudet, e eu vendia perfumes para o pessoal na igreja, tudo que aparecia, e não só na igreja, eu vendia de porta em porta, né? No comércio de Cabo Frio, na região dos Lagos, São Pedro da Aldeia, Arraial do Cabo. E nessa época eu vendia algumas coisas na igreja e vendia empada também, que minha avó sempre fez empada, né? Muito salgado. E aí eu vendia doce também. E aí a menina falou assim: cara, toda vez que você vai vender alguma coisa, você cria um personagem. Você improvisa super bem, vem fazer o teatro com a gente. Eu quero que você faça Jesus. Eu falei: pô, piorou. Uma responsabilidade dessa é muito grande. Vou fazer mesmo, né? Por isso daquela foto lá no teu Instagram da Paixão de Cristo, né? Exatamente, exatamente. Aí, é... não, aquela foto do Instagram é de uma participação que eu fiz no filme Era Apenas uma Cidade em Pernambuco. Ah, entendi. Eu pensei que fosse alguma coisa dentro da igreja, aquilo ali. Não, não. Aquela. Eu já vou chegar nessa parte aí, que inclusive eu amo Pernambuco por conta disso, mas vamos lá. Aí eu participei da peça na igreja, fiz 3 peças lá, mas eu acho que foram 3 peças, se não me engano. E aí eu me apaixonei e falei: cara, vou ver como é que funciona essa coisa. Inicialmente eu vim para o Rio, né, com o objetivo de fazer um curso de turismo para poder voltar a trabalhar na região dos lagos. E aí, de repente, eu conheci a figuração aqui no Rio, através da ex-mulher do meu irmão. E aí fui fazer umas fotos numa agência lá, pilantra, né? Uma agência que todo mundo foi preso, e isso é Nossa, muito importante a gente falar, porque no início da carreira da gente a gente não conhece nada, então verdade. diversas agências se aproveitam, né? E aí eu fiz algumas fotos, comecei a fazer figuração, no mesmo mês eu já comecei a movimentar lá o povo, onde que tinha teatro, 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 comecei a estudar no primeiro mês que eu comecei a fazer figuração. E aí eu trabalhava como figurante, né? Muito mais assim na Globo, na Globo, na Record, no cinema. Eu acho que eu já participei de mais uns 100 filmes, de 100 produções diferentes, assim, de tanto que eu gravava. Eu gravava praticamente quase todos os dias.
E teve uma novela muito importante na Globo, que foi Tempo de Amar, que eu participei. E aí ali, antes disso, eu me apaixonei, né? Foi o mosquitinho que me picou, que você falou. O Uhum. mosquitinho da arte foi na primeira novela, que foi Pega Pega. Eu fui fazer uma cena na calçada assim, e a atriz passava correndo, eu meio que fazia uma reação, a reação ficou bacana. E aí um fiscal que hoje é um dos meus melhores amigos, Michel Luz, né? Ele chegou para mim e falou assim: "Meu irmão, tu é ator, cara?" Eu falei: "Não". Aí ele: "Porra, cara, investe nessa parada aí porque tu é bom, cara". Eu falei: "Pô, sério? Tá falando sério?" Ele: "Tô falando sério, investe nessa parada". Aí eu comecei a estudar, né? Foi a partir dele, então assim, teve um start também no comentário dele, então acho que é muito importante quando algumas pessoas trabalham na arte. A gente sabe que a arte no Brasil é muito complicada, é concorridíssima e principalmente não tem quase investimento, então assim, não é muito valorizada. Graças a Deus saiu alguns editais aí, está sempre saindo alguns editais para o audiovisual, mas de um modo geral a cultura no nosso país não é valorizada, né? Então assim, quando tem alguém que tem algum amigo ou amiga que é da arte, incentive ele, né? Fala para ele ou para ela que de fato deve investir sim na sua carreira, que deve estudar. Isso, claro, se essa pessoa não conseguir fazer mais nada na vida, né? Se ela não conseguir fazer mais nada sem sentir a falta, se por causa de sentir a falta do teatro, da atuação de um modo geral, da arte de um modo geral, então, assim, que ela invista porque de fato ela nasceu para isso, né? Porque se a pessoa não consegue fazer mais nada porque sente falta da arte, então vai para a arte. Então, motive, incentive essa galera porque é importante, Com certeza. principalmente para os momentos difíceis, né? Do artista que, assim, tá naquela crise, alguma situação ou outra. Então, assim, são essas pessoas que vão dar força, que vão incentivar e que vão fazer com que a gente continue nossa caminhada, né? Até porque no início da carreira é isso, né? É difícil, é complicado conseguir trabalho que remunere bem, e aí você vem Exato. aquela parte, isso não dá dinheiro, isso não funciona, aquelas porradas que o artista leva no início, né? Aí depois, quando engrena, pessoal, torci muito por você, tá vendo? Ó, porra, parabéns. Exatamente. E aí, cara, o que aconteceu foi o seguinte: eu consegui estudar o teatro e na novela Tempo de Amar eu tive uma oportunidade muito legal porque a Teresa Lampreia, diretora dessa novela, uma das diretoras, né, porque também tinha o Adriano Mello, né, e se não me engano acho que tinha um outro diretor. Eu estava fazendo uma cena de figuração em cima de uma escada e aí as atrizes passavam, a Bárbara França não, Bárbara França? A Bárbara França e a Vitória Estrada. Elas estavam contracenando, passeando pelo jardim e falava alguma coisa do pintor Joaquim, que era o meu personagem, né? Eu em cima da escada, que até então não era um personagem, era apenas era um personagem, mas não tinha nome, não tinha fala, nada. Era apenas figuração. E aí eu contracenei com elas, assim, numa reação que ficou muito boa. E aí, quando acabou o ensaio, a Tereza, essa diretora, obrigado, Tereza, Tereza Lampreia, ela me elogiou no talkback, assim, para a produção inteira, dizendo: quem é esse ator que está em cima da escada aí? Aí, não, quem é esse rapaz que está em cima da escada? Aí o fiscal veio correndo desesperado, achando que, né, eu tinha feito alguma besteira. E aí ele falou assim: ah, é o Wallace, ele é o nosso figurante e tal. Eu quero esse garoto todos os dias da gravação que tiver. Muito obrigado, o Wallace. Você é um ótimo ator. Assim, muito bom o que você fez. Reagiu super bem, contracenou com as atrizes. Então, eu quero que você continue nas gravações com a gente. E aí foi, assim, muito importante para mim, porque na época eu não tinha nenhum outro trabalho, então a figuração era uma renda principal para mim naquela época. E eu comecei a gravar de segunda a sábado, né? E aí eu fui contactando pessoas,
indo para publicidade, para o cinema, para outras emissoras também, e aí foi. E foi legal porque, como eu fiz parte quase cotidianamente dessa novela, eu contracenava de fato com os atores. Tipo assim, tinha alguma cena que era de acting e algum figurante não conseguia fazer, ou eles não tinham chamado algum ator para participar. Era o Wallace que ela resolveu. O Wallace, porque vinha o nome de Wallace, mas meu nome é Fabrício Cavalcante, tá, gente? Nome artístico. O nome completo é Wallace, mas o artístico é Fabrício Cavalcante. E aí bota o Wallace ou bota o Fabrício para fazer e tal. Então chegava que eu contracenava muito com os atores. E chegou um tempo da novela, isso no finalzinho da novela, foi no casamento do, do Guilherme Lecan com a Bárbara França. E o diretor, o Adriano Mello, obrigado Adriano Mello, fez o convite para que eu me tornasse elenco de apoio da novela, na época, para que eu de fato tivesse fala, contracenasse com eles, porque eu já estava naquele núcleo, no Grêmio Estudantil, quase praticamente desde o início da novela. Então, assim, eu estava o dia inteiro, todos os dias com eles. Então, eu fiz amizade com o Fernando Nipper, que é assistente de direção também. Hoje é meu amigo pessoal, a gente conversa, troca ideia, eu tiro dúvidas com ele. O cara sensacional, incrível. Obrigado também, Fernando Nipper, por isso. E aí me convidou, mas infelizmente, na época, a novela já estava no final. Eu não tinha ainda o registro profissional de ator, estava estudando teatro, eu não pude participar como elenco de apoio, né? Mas permaneci ali, né, junto com o pessoal e foi incrível. E aí, a partir daí, eu comecei a me projetar mais nas coisas no sentido de é, criar situações para que eu, de fato, melhorasse a minha atuação, continuei estudando, né, metendo a cara nos livros, né, buscando os teatrólogos aí que a gente conhece bastante, Uhum. as referências do cinema, mas direcionei mais para o cinema, para o audiovisual, porque sempre foi uma área que eu gostei muito e que hoje eu estou mais inserido, inclusive. E aí eu morava com um amigo na época, Neto Nunes, que é um grande amigo, me convidou para participar do filme dele, longa-metragem, em Pernambuco. E aí o filme dele é Uma Razão para Amar. Fui para participar desse filme, fiquei 4 meses em Pernambuco, hospedado na casa dele, em Aliança, no interior. Obrigado, família do Neto, de verdade, vocês são maravilhosos, eu amo vocês. E fiquei 4 meses lá e fui sendo indicado para um trabalho, para o outro. Participei também de um projeto na faculdade lá, o FPE. E aí eu participei desse projeto, né, na faculdade UFPE, lá de Pernambuco. É um curta-metragem também bem bacana. Ou seja, fiz participação em 4 projetos. Esse filme que você falou, que pensou que fosse A Paixão de Cristo, é o filme Era Apenas uma Cidade, do diretor Clayton Mello. E como é que Ele foi me esse convidou trabalho para aí? participar. Como é que foi esse trabalho com... Cara, foi Era apenas uma cidade. Eu tava vendo, tem legal. bastante coisa, cara, assim, muito top, assim, um pouco... Dei uma olhada por alto, assim, cara, parece bacana, muito... Uma história muito linda. É uma história muito bacana e emocionante, porque é uma produção independente, então você vê pessoas de que assim tem poucos recursos, né? Mas que se junta com os outros artistas, desculpa, para poder desenvolver a sua arte. E o Clayton Mello é um cara super dedicado assim na parte de fotografia, tem trabalhado a direção também, então assim era apenas uma cidade é um presente, assim como também Uma Razão para Amar, assim também como Toque, que foi outro filme que eu participei, né? Então assim, essa produção em si, eu fui convidado é, através do filme que eu participei, Uma Razão para Amar, do Neto Nunes. O diretor de fotografia, que é o Jean Silvestre, me indicou pro Clayton Mello, o diretor desse filme, Uma Razão para Amar. Ele falou, olha, cara, esse rapaz é lá do Rio de Janeiro. Eu tinha ido assistir a pré-estreia do filme Bacurau, né? É,
lá em Pernambuco, né? Lá no Cine São Luís, no Cine PE. E aí é, ele, ele falou, pô, você escreve? Eu falei, escrevo. Eu mostrei algumas coisas para ele. Pô, legal. Tem um personagem aí para poder fazer, que é um andarilho, e começou a me passar as informações do personagem e tudo mais. E eu falei, pô, beleza. O que que eu tenho que fazer? Ele, cara, tem que escrever um, um protesto em praça pública, em forma de declamação e tal. E eu comecei e assim, na época eu estava em três projetos, né? Tanto no Uma Razão para Amar, quanto nesse Toque. E entrei nesse projeto, era apenas uma cidade. Então, assim, foi uma loucura, porque eu tava, tipo, com a cabeça a mil, né? E aí, um belo dia, eu cheguei em casa depois de uma gravação do filme Uma Razão para Amar, e aí tava passando Criança Esperança. Aí o Lucas Penteado tava Hum. fazendo uma rima, e aí eu falei, pô, cara, gostei desse negócio aí, hein? Eu acho que eu vou começar a escrever em cima disso. Aí eu peguei a métrica da, do improviso dele ali que ele estava fazendo e decidi começar a praticar, escrever e tal. E aí foi surgindo, eu escrevi o roteiro, né, dessa cena, né, que foi essa fala que eu participei como esse andarilho que vivia há 5 anos naquela cidade. E esse andarilho em si é interessante porque ele era artista de rua. Então, assim, ele querendo ou não, eu tinha uma identificação bacana com ele, porque eu comecei Tempo de aos 13 vendedor, anos de né? idade, Tempo de vendedor. Lembrou o tempo de vendedor? no tempo de vendedor, exatamente. E também, eu com 13 anos, eu comecei a fazer miçanga para fazer cordão. Juntou tudo. Cordão, pulseira, brincos. Então eu vendia isso com 13 anos de idade para fazer uma graninha, né? E Uhum. aí meu personagem tinha vários cordões que ele passava assim na praça para vender e tal. E foi muito bacana. Foi uma participação muito legal porque o texto, né, daquela participação também é meu. Então assim foi muito gratificante poder escrever, né, trazer essa emoção através do personagem Jorge. É, e eu só gratidão, assim, né, pelo convite ao Cleiton Mello, a indicação do Jean também. Uma Razão para Amar, eu fiz um personagem pernambucano que fica morando 6 anos em Paris, É. né? E aí, quando ele volta da França, ele tá falando um sotaque meio estranho, assim, nada a ver, meio metido assim, e é um personagem meio tímido. Então ele começa a falar coisas meio. Estou todos esperando você no meu, Vitória. E ele começa a falar com esse sotaque assim, meio estranho, como se soubesse falar francês, mas não sabe falar nada, não sabe falar absolutamente nada de francês. E Ai. é uma comédia, né, romântica, um romântico, um filme bem romântico, com um roteiro lindo. O Neto escreve super bem, muito poético esse roteiro. E o meu personagem é um personagem do núcleo de comédia, né? Então foi bem legal. Eu trabalhei, contracenei com a Catarina, que é uma atriz incrível também, assim, e a gente fazia um par. Cara, a experiência em Pernambuco foi incrível, de verdade. Eu conheci pessoas Aham. incríveis, muito talentosas, assim, foi muito bom, foi muito bom. Aí eu fui Agora, confundido até com o Afonso Padilha em Pernambuco, lá pô, na pô. praia, na praia de Boa Viagem. O pessoal falou, Afonso Padilha, nem sabia quem era, em 2019 isso. Cabelo pro alto assim, né? O coquinho. Aham. A vida de ator, ela nos leva a vários lugares e também ela traz também várias experiências boas, né, cara? Aproveitar e falar em experiências, aproveitar, se liga no nosso comercial aí da Biostratos, que é a nossa empresa parceira. Linha Mais Hidra da Biostratos com ácido hialurônico. De fora para dentro, fios mais hidratados. De dentro para fora, pele mais preenchida e cabelo mais saudável. Linha Mais Hidra da Biostratos. Cabelo, pele e você renovados. Fabrício, falando um pouco, você falou em relação além dos projetos que você participou, falou um pouquinho vida pessoal. Como é que foi a família nisso? No início, tua
sua avó participou. Como é que a família em si, no decorrer desse processo teu como ator? Muito apoio, teve objeções em alguns momentos, teve alguma coisa do gênero? Ou como é que seguiu isso? E como é que está hoje? Bom, a minha avó no início, né, ela me apoiou, minha avó e minha irmã principalmente, que foi quem deu essa opção assim para minha avó de tentar fazer com que eu liberasse um pouco de energia, porque eu sempre fui muito agitado, né? Então elas sempre me apoiaram em tudo, a minha avó e a minha irmã Amanda, que eu fui criado por elas a partir dos 8 anos até os 25 eu morei com a minha avó, em São Pedro da Aldeia, na região dos Lagos. Quando eu decidi vir morar no Rio, eu passei um pouco de dificuldade porque era tudo muito novo. Eu tinha participado daquelas 3 peças na igreja, mas não era nada consolidado. Então, assim, não tinha uma carreira ainda, não imaginava como que seria isso para mim. E a experiência da figuração me ajudou muito a construir esse meu lugar, né, na arte, porque, assim, por exemplo, eu chegava na figuração e eu não ficava reclamando da alimentação, que inclusive era muito boa na Globo, eu não ficava reclamando do cachê, que não é muito bom, na verdade é muito ruim o cachê. Eu não ficava reclamando da vida, nem falando mal das pessoas que estavam trabalhando ali, eu simplesmente utilizava aquele momento como se fosse um estágio, sabe? Para justamente sugar tudo que eu pudesse. Então, eu ficava sempre próximo da direção ali no set, preparando o elenco, preparando o set, a preparação dos atores, eu estava sempre ali muito próximo ao assistente de direção. Então, eu sempre tentei absorver ao máximo uma ideia ou outra que eu via. Do próprio elenco que sugeria para o diretor, ou até mesmo o posicionamento de câmera, como que fazia para poder colocar tal lente, qual é a necessidade numa situação ou outra, o que que você precisa fazer e tudo mais. Então, assim, eu estava sempre sugando o tempo inteiro ao máximo que eu podia. Então, para justamente construir dentro de mim um alicerce que me fizesse também lidar com essas objeções que eu já vou falar, principalmente referente à família. E assim, quando eu não tinha a possibilidade de ficar próximo dessas pessoas, eu levava o meu livro para o set, ficava lendo, ou alguma peça que eu estava participando, eu estava estudando. Eu estava sempre destacado, não pelo fato de não querer me misturar com as pessoas, mas é porque, infelizmente, nesse ambiente, para figuração, como não é uma coisa muito selecionada, as pessoas são escolhidas de qualquer forma, não precisa ser da área, qualquer pessoa que estuda ou não estuda pode participar, enfim, as pessoas não levam muito a sério. Então, assim, os assuntos, as conversas não me interessavam muito, e aí eu acabava que era importante para mim porque eu acabava me dedicando mais aos meus objetivos, né? Então, assim, naquele período eu passei muita dificuldade, né? Passei muita dificuldade mesmo aqui no Rio, na capital, porque eu não tinha um trabalho fixo. E escolher não trabalhar fixo em lugar nenhum é uma decisão muito complicada, porque nem sempre você está nas melhores condições de pagar as suas contas de casa, aluguel, alimentação, transporte, porque é necessário. Então, assim, no início eu tive um pouco de dificuldade e para poder a minha família aceitar, minha mãe, os meus irmãos, a minha família, os meus tios e tudo mais, a minha avó, a minha outra avó, né, por parte de mãe que eu tô falando, porque essa que me criou foi por parte de pai. E aí, no início foi um pouco complicado, eu ouvi algumas coisas do tipo, pô, vai trabalhar, arrumar um trabalho, né, que a gente ouve muito. Se você é ator, por que que você não está aparecendo na novela de fato, né, como ator, na Globo e tudo mais? É, e assim, vai trabalhar vagabundo, a gente ouve muito essas coisas, né? E no entanto, eu estava trabalhando praticamente quase todos os dias, né? Numa gravação ou outra. Só que como as pessoas não têm um retorno financeiro muito alto, então assim, o artista em si acaba sofrendo um pouco nessa questão. E aí eu fui construindo, deixando de lado, em vez de eu enfatizar
o lado ruim, eu centralizava no meu foco e continuava estudando, me dedicando. E graças a Deus hoje eles veem o meu trabalho de forma diferente. Hoje, assim, eu já trabalhei em 7 produções diferentes como ator, né, na parte técnica também, tanto como filme, série, em 1 ano e meio mais ou menos produzindo vídeos pro Quai. Então, assim, o tempo inteiro exercitando a atuação. Hoje eu faço parte do canal Tá Fazendo Cena, que é um canal que a gente do YouTube, que a gente produz praticamente quase toda semana vídeos novos, esquetes de humor, e agora a gente está entrando com drama Conheço, também. Então, assim, conheço. a gente Tá está fazendo. sempre produzindo muito. Estou participando dessa produtora Pontuação, que graças a Deus me deu uma oportunidade incrível. Eu sou extremamente assim grato pela oportunidade do Rodrigo Tardelli, da Priscila Pugliese e da Nathalie Smith, que me deram essa oportunidade, que são os donos dessa produtora, e principalmente o Lucas Apóstolo, que foi quem me direcionou para poder trabalhar nesse lugar como operador de câmera. Eu sou assistente do Lucas Apóstolo lá, que é um amigaço meu, que frequenta a minha casa. Inclusive, ele é o diretor do meu filme, que a gente vai produzir em 2024 ou 2025, dependendo de como vai ficar essa questão da captação de investimentos, editais e tudo mais. Então, assim, hoje em dia, minha família aceita muito bem o meu trabalho porque sabe que eu estou direcionado, sabe que eu sei o que eu quero da minha vida. Assim, pô, escrever um roteiro, cara, de um longa-metragem é um desafio muito grande. Então, assim, eu estou construindo uma equipe, estou trabalhando com pessoas, buscando para estar ao meu lado. Então, é uma tarefa muito grande, sabe? E aí, quando a minha família hoje vê que eu, de fato, estou me dedicando ao máximo, eles veem de forma diferente. Eu acho que é normal, né? Porque eu acho que não tem a ver com querer o mal do outro. Pelo contrário, eu acho que o objetivo é querer resgatar e impedir que aquela pessoa acabe quebrando a cara, né, nessa jornada, porque é um caminho muito difícil. A gente tem que entender, desculpa te cortar, a gente tem que entender como a família reage, né? Por exemplo, quando você é do meio, o pai, a mãe, já tem gente no meio, é muito mais fácil entender. Quando você é o único, ou tem máximo duas pessoas que estão tentando isso, e a família não sabe lidar com a situação, como ajudar, eu acho que aí que está o problema. Começa o problema aí. Aí começa a se desacreditar, começa por aí, que não sabe lidar com a situação. É verdade. É Eu verdade. fico dessa forma. Não, é verdade. Hoje em dia, graças a Deus, assim, a minha família me incentiva muito. E isso é muito importante, assim, ajuda bastante. E as pessoas que passam também na minha vida, eu sou o tipo de pessoa que eu sou seletiva, eu gosto de pessoas ao meu lado, pessoas que de fato me agregam, né? Que me bote para cima, né? Que não. Que infelizmente, assim, tem muitas pessoas que só te, só te minam, né? Só te jogam para baixo, não te agregam em hipótese alguma na vida. Então, assim, eu tento me aproximar de pessoas que de fato vão crescer comigo. Eu quero pessoas que trabalhem comigo, pessoas que convivam comigo no dia a dia, que me fazem me sentir bem, né? E a minha parte profissional é muito importante. Eu tenho 31 anos, né, irmão? Então, assim, eu quero chegar em algum lugar, e esse lugar ele já está bem traçado. Eu tenho o objetivo de ser bem reconhecido na minha carreira, naquilo que eu faço, onde eu estiver inserido, na minha vida pessoal. Eu quero ser reconhecido, bem-sucedido em todas as áreas da minha vida. Mas a área profissional ela é muito importante, porque a gente não tem mais tempo a perder, né? Sim. São 31 anos, então a gente precisa chegar em algum Ô, lugar. E eu tenho que trabalhar arduamente para fazer E, com que as coisas se realizem. no caso, qual a semelhança entre o Fabrício Cavalcante e o Wallace? O que é que os dois têm em comum aí? Como é que... O que os dois têm em comum É.
A mesma pessoa, é a única coisa que eles têm em comum, é a mesma pessoa, né? Eles Aham, vivem na mesma pessoa, porém personalidades totalmente isso. diferentes, porque o Wallace fez parte da minha vida na minha adolescência, né? Na época de escola, quando você vai fazer uma chamada e o pessoal chama o primeiro nome. Wallace! Aí sim. Mas depois que eu entendi quem eu era de fato, né? Porque a gente passa, eu acho que o adolescente ele passa, o adolescente até o jovem adulto ele passa por determinadas crises na vida existenciais, né? Eu acho que é normal para todo mundo. E eu consegui me encontrar, descobrir quem eu era, e foi quando eu falei, cara, aquele cara não sou eu mais. Então a referência que eu tenho da escola, que as pessoas que me conhecem da época da escola me chamam de Wallace até hoje. Então, eu falei, a experiência que eu tive lá não foi boa o suficiente para construir a minha personalidade, a minha história. E eu falei, poxa, já que hoje eu sou um artista e eu preciso escolher um nome artístico, eu prefiro Fabrício. Fabrício para escrever uma nova história, para um recomeço, para que seja um novo homem. Então, assim, semelhança a gente pode ser que tenha, porque é óbvio que eu sou hoje quem eu sou por conta da minha construção de personalidade, por conta da minha história que vem lá de trás. E eu devo isso à minha família, à minha mãe, aos meus irmãos que cuidaram de mim, à minha avó, às minhas avós, né, por parte de pai ou parte de mãe, a minha irmã Amanda, os meus irmãos de uma forma geral, os meus tios, a minha família inteira que, graças a Deus, me deram suporte para chegar hoje aqui e me entender, né, como pessoa e também, principalmente, aos meus amigos da igreja que me ajudaram muito, cara. Eu devo muito a essas pessoas que me deram conhecimento, que me fizeram chegar a algum lugar. Eu acho que, não estou dizendo que as pessoas precisam ser cristão evangélico, mas eu acho que a espiritualidade ela é importante na vida da gente, porque nós somos seres espirituais, nós temos espírito, nós temos alma, então a gente precisa trabalhar não só a parte física, mas também espiritual. Então, assim, nesse lugar eu dedico esse momento também aos agradecimentos a quem me ajudou espiritualmente. E eu gostaria também de mencionar minha namorada, Thaisa Siqueira, que é uma pessoa muito importante na minha vida, que está ao meu lado hoje. É atriz também, é, é atriz, modelo, é artesã, uma pessoa talentosíssima, incrível, que a correria, que corre atrás das coisas dela também, extremamente talentosa, dedicada, né? Então, assim, eu gostaria também de aproveitar esse momento para poder agradecer a ela e eu acho que é isso. Eu acho Uma que a gente coisa precisa ser que grato, né, às pessoas que estão ao nosso lado, que estão ao nosso redor, que somam com a gente. Eu quero agradecer ao Iago Monteiro, que é meu amigo também, que a gente dividiu esse trabalho incrível aí. A gente se conheceu pessoalmente na Record, né, trabalhando lá em Reis, e tivemos a oportunidade de começar a escrever um outro projeto, que é uma adaptação de um filme. E aí a gente começou, fizemos essa adaptação inteira de um longa-metragem, e decidimos de repente fazer um curta. Então hoje o meu filme, que é um longa-metragem, o objetivo inicial dele era um curta-metragem, passou-se a ser um média-metragem, hoje é um longa, e tudo isso com a dedicação e com a parceria com o Iago Monteiro, que é esse meu amigo, que surgiu de um convite de um outro amigo que é o diretor de fotografia, o Lucas Vato, que mora em Arraial do Cabo. Ele falou, meu irmão, vamos fazer uma produção aí, chega aí, vamos fazer um curta, alguma coisa aqui em Arraial, eu tenho todos esses equipamentos, vamos nos juntar e a gente faz um cinema de guerrilha, como a gente está acostumado a falar aí. E eu falei, não, cara, vou escrever um roteiro. E aí foi, né? Comecei a escrever junto com o Iago. Iago veio com uma ideia, a gente começou a fazer a estrutura, desenvolver as cenas e tudo mais. E hoje chegou nesse resultado incrível que a gente conseguiu chegar. E eu estou muito feliz mesmo, Cara, porque eu tenho certeza que esse trabalho vai projetar a gente de uma forma muito diferente. Porque eu quero fazer esse trabalho assim,
da melhor forma possível, sabe? Não quero fazer de qualquer jeito, porque é um trabalho lindo, é um roteiro muito bonito. Eu vi um pouco nesse bate-papo nosso que resume o Fabrício, muita gratidão, né? Eu acho que tudo na vida é gratidão e oportunidade que a gente tem, né? Em qualquer Isso é função, verdade. em qualquer profissão. E a gente tem que agradecer sempre. E não só as pessoas, mas também a Deus, né? Que sem Ele a gente não consegue fazer nada. Primeiro Ele, na frente, Fabrício Primeiramente, Lima, para a gente conseguir chegar onde a gente precisa chegar. Então, cara, aproveitando esse gancho, cara, como é que é a fé na tua vida? De forma breve, o que você acha fé? O que resume a fé na tua vida? a fé resume na minha vida a atitude de amor. E se resumindo em uma palavra, para mim, a fé ela está atrelada diretamente ao amor. E eu digo isso pelo seguinte: a minha primeira experiência de fato perceber que eu precisava buscar esse desenvolvimento espiritual na minha vida, eu estava numa balada, rodeado de várias pessoas, dezenas de pessoas, e eu lembro como se fosse hoje, na boate em Cabo Frio chamada It's. Não sei se essa boate existe mais, era a antiga Eleven, que era aquela boate do Romário lá no canal de Cabo Frio. E, meu amigo, eu tava com outros amigos, assim, no camarote, cheio de bebida, e do nada, de repente, eu comecei a sentir um vazio muito grande dentro de mim, assim, que me tomou por inteiro e me fez me sentir muito mal, muito sozinho, muito vazio. E foi onde eu olhei para o alto, literalmente eu olhei para o alto. Eu olhei para o alto da boate assim como se fosse o céu. Literalmente eu olhei. E eu comecei ali a falar com Deus, assim, e nunca fui um cara muito espiritual, tá? Minha avó me levou para a igreja algumas vezes quando criança. Eu até cheguei a conviver um pouco, mas muito pouco. E eu falei para Deus, olha Deus, eu tô sentindo um negócio estranho aqui, eu tô precisando entender, porque tá vazio, tá doendo, tá ruim. E eu comecei, muito louco, porque eu tava numa empresa, aí saí dessa empresa por causa de uma oportunidade bem melhor na parte comercial dessa empresa NPI, que é uma empresa de tecnologia de informação, tecnologia da informática. E aí eu fui trabalhar nessa empresa e conheci. O lance foi que eu conheci um rapaz, né? Quando eu fui trabalhar nessa empresa, que ele era recepcionista assim da empresa, essa empresa NPI. E esse cara, meu irmão, é o cara assim mais espiritual que eu tive a oportunidade de conhecer, sabe? Sabe quando você olha para alguém que você vê uma luz assim radiante que sai daquela pessoa? É esse cara. Então, assim, a primeira oportunidade que eu tive de trocar essa ideia, e assim, eu falo de forma. É bem louco isso, tá? Não sei se você acredita, mas e foi o processo que eu estava vivendo naquele momento, mas eu de fato via uma luz sair daquele cara. Isso é muito louco, tá? De forma literal. De forma literal, eu via uma luz que radiava daquele cara. E o nome dele é Slavson, um amigo meu. E beleza, a gente começou a conversar e tal. Aí um belo dia, eu do nada comecei a falar sobre a minha vida, sobre meus problemas para ele. E eu sem entender, porque eu tipo, nunca fui de ficar falando sobre os meus problemas assim para uma pessoa que eu acabei de conhecer, né? Ele falou: meu amigo, eu não tenho mais nada para falar para você, eu só quero te fazer um convite. Vamos lá na igreja que eu congrego. E aí eu acho que você toma a sua conclusão, se você achar que você quer permanecer, se você quer continuar ou não. Vamos lá, só quero que você vá para fazer essa visita, sem compromisso algum.
eu acho que vai te fazer bem. Melhor do que você ficar nessa situação e tudo mais, assim. Eu fui, cara, e foi uma experiência incrível. Pra você ter noção, eu tive muitas experiências sobrenaturais, assim, quando eu congregava ao decorrer dessa caminhada, antes mesmo, né, no caso, na primeira vez que eu pisei nessa igreja, essa comunidade, a estrutura, eu senti a estrutura balançar. Olha que loucura isso. Muito louco mesmo. E aí eu olhava pro meu irmão, que estava do meu lado, que foi junto comigo. Meu irmão, você tá sentindo, a igreja tá balançando ele. Olhava pra minha cara assim, tá maluco, rapaz? Que mané balançando. Muito louco, cara. Foi uma experiência incrível, assim. Deus mexeu muito comigo naquele momento. Eu falei, cara, eu não posso fazer mais nada a não ser tomar a decisão de buscar conhecer esse Deus, essa pessoa que falou comigo quando eu precisei lá dentro da boate e me fez ter a oportunidade de conhecer os lábios, e os lábios assim também de me direcionar o caminho para poder conhecer mais um pouco sobre a nossa existência, sobre a nossa origem, né? E sobre o Criador, para quem acredita, né? Deus e o seu Filho Jesus Cristo. E aí, cara, foi muito louco, porque eu passei por um processo muito, muito, assim, eu sou o tipo de pessoa que eu sou 880, né? Então eu passei por um processo muito extremo na minha vida, que eu simplesmente abandonei tudo e falei, agora eu vou seguir por esse caminho, porque eu estava ardendo dentro de mim com aquele sentimento e a convicção que vinha na minha cabeça de que eu estava tão bem, eu precisava mais daquilo, que eu não podia fazer mais nada. Eu simplesmente fui, eu me entreguei para aquilo. E eu comecei a buscar Deus, né, de uma forma assim, surpreendente, a ponto de orar o tempo inteiro que eu estava disponível. Justamente porque eu estava muito feliz lá atrás, eu, tipo, era um cara mulherengo, né, que é, sofreu algumas desilusões em relacionamento, que a gente sabe, né, que é um pouco complicado, a gente sofre um pouco e aí toma algumas decisões erradas. Então, eu decidi me envolver com muitas pessoas, né, muitas mulheres ao mesmo tempo, solteiro, curtir e tudo mais, e isso me trouxe uma experiência muito ruim, né? É que, na Uma sensação. verdade, a gente na vida, a gente tenta preencher os espaços. Exato, Então, assim, que a vida são três pilares, né? Família, profissional e espiritual. Se um deles estiver exato. ruim, você tem problemas e não consegue se sustentar. Tem até um filme que fala sobre isso, O Último Samurai, que é bacana pra caramba, porque ele fala dos três pilares da sustentação da vida, né? Então, assim, e quando você tenta preencher o espaço que é de um pilar, tentando preencher com outras coisas, você não consegue. Tem um vazio existencial. Eu já passei por isso. Hoje eu estou tranquilo, mas assim, já passei esse vazio existencial. É uma coisa, mas, pô, tenho tudo, tenho um negócio todo, mas que vazio é esse? É, Pergunto o tempo exato, inteiro isso. exato, exato. E aí, foi onde eu comecei a entender. Eu falei, não, cara, essa vida tá errada, isso não faz sentido nenhum. Eu preciso ajustar a rota, né? Voltar para o caminho central ali. E foi quando eu comecei a conviver muito com essas pessoas da comunidade que eu congregava. Aí, nessa comunidade, muitas coisas assim eu não concordava muito, porque eu vivi muitas coisas boas lá primeiro. Foi muito, muito gostoso, prazeroso conhecer pessoas incríveis, foi muito bom. Mas a forma da liturgia, é, a didática mesmo, de passar o conhecimento e também a forma de costumes que eles lidavam dentro daquela comunidade, eu não me identificava. Até porque quando eu precisava fazer algo que era extremamente importante para aquilo que eu acreditava que era o meu chamado, porque eu sou comunicativo e dentro de uma comunidade cristã evangélica, dentro daquilo que eu acredito, o meu chamado é evangelístico. Eu fui chamado para levar a palavra de Deus para as pessoas. Então, assim,
quando eu entendo quem eu sou dentro dessa religião e eu vou exercer essa minha função, e eu preciso tudo que seja feito de uma autorização e nenhum apoio, porque uma coisa é você dar uma autorização, beleza, ótimo, lindo, perfeito, eu acho que isso deve existir de fato, eu concordo, não discordo disso, acho muito importante, porque existem pessoas que fazem coisas sem nenhum tipo de conhecimento, vão fazendo um monte de besteira, e aí vão contaminando e disseminando algo que não é verdadeiro, então eu concordo que a autorização e um direcionamento de um líder é importantíssimo, mas o líder tem que mostrar o caminho, ele tem que caminhar contigo. Então, assim, o líder falava, vai lá, e me deixava ir, sozinho. Eu não tive uma vez que o meu líder, foi ao culto que eu fui chamado para fazer junto com outros jovens na entrada da cidade de São Pedro Odeia, que eu fiz durante 1 ano e pouco com alguns amigos. E assim, o meu líder não foi uma vez no culto da praça, que eu pregava junto com outros amigos para mais de 70 pessoas, assim, um monte de jovens, de famílias no meio da praça, reunida. E aí você imagina, eu poderia estar falando um monte de besteira ali, o meu líder não estava nem aí, então eu falei, cara, esse não é o meu lugar. Eu fui para um outro lugar, e aí ali eu me encontrei no sentido de a forma, a metodologia de passar esse conhecimento, né? E graças a Deus eu cresci muito espiritualmente ali, eu tive experiências incríveis com Deus, foi muito importante para mim, e experiências sobrenaturais, o que não é o mais importante na real, mas que conta muito quando você é uma pessoa tipo o Tomé, você precisa ver para quê? Crer. Então, eu sou um pouco o Tomé, né? Então, assim, Deus ele conhece o nosso coração, ele trabalha com cada um de forma Isso. diferente, e Deus mostrava muitas coisas para mim porque eu precisava ver para crer. Então, assim, de forma sobrenatural, eu tive muitas experiências com Deus, e eu sinto muita falta, inclusive. Esses dias, eu voltei a ler algumas coisas, a buscar um pouco, e eu sempre tento orar, falar com Deus, mas eu sei que não é o suficiente, não o meu necessário. Eu acho que eu preciso, de fato, me reconectar espiritualmente, me estabilizar nesse sentido, porque eu acho importantíssimo. Então, assim, quando você me perguntou como você define a fé, para mim a fé é o amor, e esse amor que eu vejo todos os dias na minha vida, em todos os sentidos, da parte de Deus comigo. Comigo, com os meus familiares, com os meus entes queridos. Então, assim, para mim, é amor, porque eu vejo Deus o tempo inteiro cuidando de mim, é, me suprindo em todos os tipos de necessidade é, que é necessário para que eu consiga viver bem, para que eu consiga me manter na carreira, para que eu consiga me sustentar, para que eu consiga também conviver com a minha família, com os meus amigos bem. Então, vida, Deus me dá, força, vontade de querer fazer, Deus me dá. Assim, eu acho que Deus é maravilhoso, cara, é um amor incondicional, assim. Então, para mim, amor. Essa é a resposta. Deus, como em qualquer religião, Deus é amor. Eu estava vendo essa semana o Papa Francisco, ele falando eu acho que no encontro de jovens, ele falou, tudo Aham. é pago. A única Tudo é o coisa, que pago. tudo é pago, tudo você paga o mundo Ah, inteiro. A única coisa que é grátis verdade. é o amor de Deus. É verdade. É a única coisa que é grátis. Aí eu tava olhando e falei, verdade, cara, realmente. Então, assim, cara, eu creio que, assim, pelo que você falou aí, tudo tem um momento. Se você está passando É, agora, essa reconexão que você está falando que é necessário, vai chegar o momento, você vai saber qual o porquê de tudo, para você ter saído um pouco desconectado um pouco para entender alguma coisa, para voltar mais forte ainda. Tudo tem um momento, tudo tem o porquê. sim, O
para quê, né? O porquê não, para quê, né? O porquê, Deus não se explica, não precisa explicar para a gente, para É, quê? A gente não sabe essa ligação mais à frente, porque é necessário. Então, assim, cara, continua nessa pegada aí, pelo que eu vejo aí, um cara que espiritualmente tá tranquilo, só precisa agora contar essa reconexão tua, como você falou. E profissionalmente, cara, sucesso, com certeza, porque você é um cara que batalha pra caramba, corre atrás, dá para perceber. amém, mano. Fora que é um cara que busca sempre o melhor. Você é um cara que não faz de qualquer jeito as coisas. Você tenta pegar uma métrica certa e estuda para aprender cada vez mais. Isso que importa. E outro ponto, se importa tanto com as pessoas. Deu para perceber nesse bate-papo de gratidão pelas pessoas, que eu acho que a palavra que nos guia na vida é gratidão. É Se a gente verdade. não for grato, a gente não consegue evoluir, porque a gratidão, porque a gente não faz nada sozinho, É verdade. É entendeu? verdade. Então, assim, cara, continua na luta, na batalha. Tô aqui na torcida por ti, cara, demais. Acompanha esse trabalho, não só teu, mas de outras pessoas. Esse canal veio justamente, o famoso, através desses contatos que eu tive, fiz figuração contigo, Deus salve o rei. Foi verdade. Então, nesses bate-papos que eu tinha informal com as pessoas e observando, mais observado que o conceito de figuração em si, mas observando as pessoas que estavam conectadas lá, eu vi muita gente de talento, assim como você, e o Eu Famoso surgiu para isso, para dar oportunidade a essas pessoas que estão ali batalhando, mas não chegou a oportunidade naquele momento, mas tem que ter um canal para ela aparecer, tem que ter uma oportunidade para essas pessoas. Então, assim, por isso você está aqui hoje no famoso, visto o que eu vi, Obrigado observei pelo de convite. perto e observo às vezes nas redes sociais, olho um pouco as pessoas postam, fico observando também, ver o que é verdade, o que também é só fantasia, dá para perceber. Então, é bacana isso, eu acho isso hiper importante, entendeu? Então, só tenho a te agradecer por aceitar participar aqui do Famoso, participar desse bate-papo. Fluiu bastante, foi muito top conhecer um pouco da história do Fabrício, não só a parte profissional, mas a parte pessoal, que aqui eu tento trazer também a parte pessoal, porque ver aquela coisa bonitinha na internet, maravilhoso. Aquela coisa, É, fotos, vídeos, aquilo é lindo demais. Mas trazer a pessoa, o íntimo da pessoa, quem é a pessoa, cara, eu acho que é o principal de tudo na nossa vida. pô, eu que tenho que agradecer, meu amigo, de verdade, foi muito bom. Eu acho que, assim, como você falou, nós somos seres relacionáveis, né? A gente precisa entender isso de uma vez por todas e parar de querer ser individualista, egoísta, de querer fazer tudo sozinho, porque nada flui sozinho. Então, assim, foi ótimo ter te conhecido na figuração. Eu tenho grandes amigos da figuração, graças a Deus, Deus colocou pessoas muito bacanas na minha vida. E obrigado pelo convite, de verdade. Foi um prazer imenso estar aqui com você nessa manhã, nesse dia lindo, tá muito bonito o dia. E, cara, só peço a Deus que te abençoe cada vez mais, que você alcance seus objetivos aí na sua vida, na sua carreira, né? Você é um cara muito gente boa, talentosíssimo, esforçado, dedicado, corre atrás, faz e acontece no que tem que ser feito. Então, mano, eu só desejo tudo de melhor pra você, irmão, de verdade, real, assim. E, pô, vamos marcar pra fazer alguma coisa, né? Vamos marcar assim. E aproveita, quem não conhece, quer conhecer um pouco o trabalho do Fabrício, aqui nos créditos do vídeo vai estar o Instagram dele, conhece mais o Fabrício. Cara, vocês vão gostar demais do cara e vão acompanhar os trabalhos dele, que o cara arrebenta, o cara é bom demais, tá? Ó, inclusive, aproveitando o ensejo aí, eu gostaria de divulgar também minha rede social lá do TikTok, À que vontade. também é Ator Fabrício Cavalcante, e o Instagram, Ator Fabrício Cavalcante também. Então, dá uma olhadinha lá, tem uns vídeos de atuação no TikTok, tem mais ou menos uns acho que 19 mil seguidores mais ou menos lá, tem um pouquinho mais do que no Instagram. E muito provavelmente eu acredito que eu vou voltar a produzir mais vídeo para o TikTok, então de repente pode ser que o negócio comece a melhorar aí a Com questão do certeza. engajamento. Me acompanhem lá, galera. Valeu. Um abraço a todos. Até a próxima entrevista.
nosso bate-papo, ama o que faz, e hoje a gente viu porque o cara ama o que faz, essa paixão dele, que deu para ver um brilho nos olhos nessa gravação. Tá bom? Um abraço a todos, até a próxima.